live on YouTube. E agora nós estamos live no Instagram. E você está com medo de empreender, está com medo do risco? Venha para o meu workshop amanhã, completamente gratuito. Como vencer seus medos e fazer suas primeiras vendas pela internet. Entra no meu site www.flavialemos.com e faça sua inscrição completamente gratuito, online e ao vivo. E hoje eu tenho o grande prazer de receber minha maravilhosa coach, Kimberly, e nós vamos falar como você pode fazer mudanças de hábitos para ter alta performance. Eu vou fazer a tradução simultânea. Hello, Kimberly, my darling! Hello, Flavia! Hello, everyone! This is an amazing moment. É um momento muito maravilhoso para nós duas. A gente planejou fazer essa live há muito tempo para o público brasileiro, para ajudar as brasileiras. So I'm saying that it's a very special moment for both of us because we planned this a long time ago that you wanted to bring some value to my audience, and this is the moment. Yes. Oh my God. I am so delighted to be with all of you. And Flavia, your heart, your passion for creating an impact in the world and helping others do the same is absolutely contagious. So I'm going to ask you sometimes to pause so I can translate, okay? Ela disse que ela está muito feliz e muito honrada de poder contribuir com as mulheres brasileiras e ela sente um grande prazer de estar junto comigo porque ela está vendo todo o impacto que é muito contagioso no sentido positivo, das mulheres estão realmente aproveitando todas essas estratégias que eu estou compartilhando. Então, ela está muito feliz de poder contribuir, de poder ensinar também com todas as estratégias que ela ensina para os alunos dela, compartilhar com as mulheres brasileiras. Yes! Just one second. Oops. Cancelar. Uh-oh. No, I made a mistake here. So I'm just gonna post the theme. O tema de hoje é como mudar seus hábitos com alta performance. How to change your habits with high performance. Yes. Yes, that's it. So, Kimberly, would you please tell us a little bit about yourself? Então, eu vou pedir para a Kimberly compartilhar com vocês um pouquinho sobre quem ela é, a história dela. A little bit about your journey, whatever you want to tell us. Well, I'll tell you the thing that really shifted my life. And that was when I decided to become captain of my life versus passenger of my life. Ela vai compartilhar um momento onde ela decidiu tomar as rédeas da vida dela, onde ela decidiu ser a capitã do barco dela, ao invés da vida dela ser a capitã do barco dela. Então, foi um momento que ela se tornou proativa. Business, I was running an organization and I was working a lot of hours. And one night my husband showed up and it was 10:30 at night. It was that late. Ela estava trabalhando numa empresa até muito tarde, ela era acostumada a trabalhar até muito tarde, e o marido dela apareceu na empresa, já eram 10:30 da noite, ela ainda estava trabalhando. And he asked me, he said, do you know what time it is? And I'm packed, I got my bag full of stuff I still need to take home and do work even after I got home. E ela estava cheia de trabalho ainda para fazer, eram 10:30 da noite, ela tinha que ir para casa, ainda tinha que fazer mais trabalho, e ele perguntou assim, mas você já percebeu que horas são? So, and he just said, what are you doing? I said, I'm going home. I'm going home. I was so upset with him. I got too much to do, and he just walked off. Então, ela estava muito chateada que ele não estava entendendo que ela ainda tinha um monte de trabalho para fazer e ele simplesmente virou as costas e foi embora. On the way home,
it was a difficult time. I realized after a few days of talking with my family that my work was out of control. Então, depois desse momento, ela começou a perceber que o trabalho dela estava fora de controle. Ela tinha virado quase que uma workaholic, ela não sabia mais, ela não tinha noção de quanto tempo ela gastava trabalhando e não com a família. So then I got to have a conversation with myself. What is most important in life? E aí ela se perguntou, o que é mais importante na vida? Yeah. And ultimately, it came to a decision. And that decision was, I get to have a full life. I can have business. I can have family. I can have fun. But I needed to change how I did it. Ela percebeu que ela podia ter um pouquinho de cada coisa. Ela podia ter família, ela podia ter trabalho, ela podia ter marido, podia ter saúde, finanças, tudo. Mas ela tinha que mudar a mentalidade dela. And so what we're going to talk about today are the things that I did to shift from passenger of my life to captain and help you do the same. Então, o que ela vai compartilhar hoje com a gente é como que ela fez a transição de deixar de ser passageiro do barco para ser o capitão do barco e como que você pode fazer o mesmo. Have any of you felt like your life was out of control? That the things you wanted to do in life and what you were actually doing were not the same? Já parou para pensar que as coisas que você quer fazer na vida nem sempre se relacionam com as coisas que você faz na vida? And one of the things that I love about being a coach, because I hired a coach, because remember I was passenger, I needed to learn how to take the helm of my life, how to navigate, and I needed someone to help me learn how to be captain. Então ela contratou um coach porque ela precisava aprender como que ela ia segurar no leme do barco para poder direcionar a vida dela, porque ela não sabia fazer isso sozinha. Then I studied, I went to trainings, I did certifications. I dove deep in learning what was necessary to be confident in navigating my life so I could go wherever I wanted to go. Então, com isso, ela começou a aprender tudo que ela precisava fazer para ela ir nos lugares que ela queria ir, ela ter o controle da vida dela. And so here's what I learned. We get a choice. You know the swamp, you know what a swamp is? You know, where it's just it's subject to the tidal flows, the ins and outs. It goes dependent on the tides, the mood of the water. Então, tem muitas coisas na vida que depende, assim, do bom humor, né, da maré. Então, você acaba que fica sujeito à maré e muitas vezes você fica ali naquele lodo, presa naquele lamaçal, sujeita a coisas que você talvez não acha que você não tem controle. So, here's a swamp, or we can have a river. And the difference between a swamp and a river are the river banks. Então você pode ficar na lama ou você pode entrar no rio. Que o rio, a vantagem do rio é que ele tem aqueles limites da esquerda e os limites da direita. And so the river banks are what gives the river its direction and flow and speed and depth so that it gets where it wants to go. Então, as margens do rio ajudam o rio a definir a direção que o rio vai, a velocidade que o rio vai, e exatamente saber onde o rio vai querer chegar. So here we go. The riverbanks are the habits and the focus that help us stay in flow in life. Então, as margens do rio ajudam você a entrar nesse seu ritmo de vida. Yeah. But here's a big question. Are you ready? Agora tem uma pergunta muito importante. Você está preparada? Where do you want to go in your life? Aonde que você quer ir na sua vida? What's your purpose and intention? Qual é o seu propósito e a sua intenção?
If you don't have clarity on that, how do you build the riverbank to go where you want to go? Se você não tem clareza nisso, como que você vai construir as margens? Como que você vai saber para onde que o seu rio está indo? So what we're going to do is we're going to do a little bit of exercise. I'm going to have you do a little bit of work. Are you game? Então, ela vai botar a gente para fazer um exercício e ela quer saber se está todo mundo a fim de fazer o exercício. Então, posta aqui no chat. Sim, sim, vamos fazer o exercício. Posta aí, pessoal, para ela saber que está todo mundo junto com ela. Awesome. Woohoo! You guys rock. So here's what I want you to do. I want you to draw a big circle. Do you have get a piece of paper and a pen? Do you have that worksheet, Flavia? The circle one? Yeah. Então, pessoal, se vocês forem no Zoom ou no YouTube, vocês vão conseguir ver os meus slides. Então, dá para ver exatamente o que ela quer que a gente faça. Ela quer que a gente pegue um círculo, divida em 8 partes. Então, como se fosse uma roda de uma bicicleta. E você divide essa roda em 8 partes. E você, pelos níveis de dentro para fora, assim, de 0, 1, 2, 3, 4, até 10, ela vai fazer um exercício com a gente, que é o chamado roda da vida. Então, vai ter a roda da bicicleta dividida em 8 partes e os níveis dentro de cada parte. Vocês podem ir no link na bio e acessar o canal do YouTube ou o Zoom para ver os melhores slides e entender melhor o que a gente está falando. Yes. Awesome. So each of those quadrants represent a different part of our life. Então, cada parte da bicicleta, né, como se fosse, também pode imaginar um gráfico pizza, então cada pedaço da pizza é uma área da sua vida. So I want you to write down these areas of your life. Significant other, like your spouse or boyfriend, girlfriend, whoever that is. Então, a primeira área é tipo o seu relacionamento afetivo. Okay. Family. Família. Friends. Amigos. Health. Saúde. Work or career. Família, amigos, health. Aí depois de saúde, carreira ou trabalho. Financial. Finanças. Growth or personal development. Desenvolvimento pessoal. Environment, like your surroundings, your work environment, your ambiente. Physical space, your home space, your physical space, your environment. Seu ambiente ao seu redor. And that's it, 8. Well, I got one more just because we can. Okay. And that is fun. E o outro é se divertir, diversão. Right. So these areas of our life, what I want you to do is I want you to go through each of these areas and score, 1 being not good at all, not there, and 10 being awesome. Então, ela pediu para você determinar em cada uma dessas áreas quanto que você daria de nota para cada área. Então, se essa área, vamos supor, de finanças está ruim, você bota 1 ou 0. E se a área de finanças está muito boa, você bota 10. Então, que você determine qual nota você dá para cada área da sua vida. We're going to do this twice. So the first time we go around, what I want you to do is how satisfied are you from 0 to 10 with your relationship with your significant other? How satisfied are you on a scale of 1 to 10, being 1, not satisfied, 10 being amazingly satisfied? Então, ela quer saber, por exemplo, na sua área de relacionamento, se você está pouco satisfeito ou muito satisfeito. Então, se você está pouco satisfeito, você bota 0. Se você está muito satisfeito, você bota 10. E aí tem todos os níveis entre 0 e 10. Okay. So what you want to do is go around that. So significant other, family. How satisfied are you with your family?
your friends. So do that with every area. Então, primeiro você começa com seu relacionamento afetivo, depois com família, amigos, saúde, carreira, finanças, desenvolvimento pessoal, o seu ambiente e o último, diversão. And the idea is to take a pulse, do a pulse check on how satisfied we are in our life. This is not a pass, fail, or good, bad. Então não existe certo, errado, bom ou ruim. Não tem essa de passar ou não passar na prova. É só para você sentir o pulso de como que você está naquela área da sua vida. So when you go around that wheel, take a moment. And while you fill that out, I'm going to take a sip of water. Ela pediu para a gente fazer o exercício. Enquanto você vai fazendo o exercício, ela vai beber um pouquinho de água. One of the things to notice is the areas that seem a little higher or a little lower than you expected. O que você vai acabar percebendo é que você vai ter algumas surpresas. Algumas áreas vão ter níveis maiores ou menores do que você imaginava. And when we look at our life and we want to create a river, we want to be captain of our whole life, not just a part of our life. Então, quando você olha para a sua vida, você não quer simplesmente ser parte da sua vida, você quer ser o capitão desse barco. So often what we do is we are captain in one particular area, let's say career as an example, or we're captain in our family. Sim. Então, geralmente, o que acontece... Ai, desculpa. Voltou? Não voltou, né? So what happens is we end up paying a very high price. Just a second, Kimberly. Okay. Ela falou que geralmente a gente acaba sendo capitão da nossa vida em determinada área, mas em outras áreas elas ficam negligenciadas. E can I invite you to go to Instagram again? I lost you. Eu perdi ela já vai entrar aqui de novo. Um segundinho. Okay. Let's see. Yeah, if you press on that pink circle. Enquanto isso, vocês pensam na sua roda da vida. Do you have me? You got me? Not yet. Can you invite me again? Oh, there we go. Send. Yeah. I see you now. So I'll make a circle. Então, basicamente, o exercício que a gente está fazendo é um círculo assim, e a gente dividiu em 8 áreas, e aí você determina se você está no nível 1, se você está no nível 8, se você está no nível 10, para cada área da sua vida, você determina esses níveis. And so the reason for this is to see where we're putting a lot of our energy, where we focus our attention, right? It grows. Então, é importante que você veja onde que você está colocando a sua atenção, porque onde você coloca a sua atenção, aquilo cresce. And when you notice the areas that you're less satisfied in, how much attention are we applying in that area? Então, quando você se dedica a uma determinada área, quanto que você está colocando de energia naquela área? Yeah. So the benefit and joy of being captain of our whole life versus just pieces of it is joy. Então, o grande benefício de você ser a capitã do seu barco e de você saber exatamente o que está acontecendo com todas as áreas da sua vida é você gerar alegria. Então, eu vou até fazer uma pausa aqui. Vocês já sentiram que essa live vai ser incrível? Essa mulher vai te dar dicas que vão transformar a sua vida. Então, aperta o botãozinho da gaivotinha, convida 2 amigas para entrar nessa live. Aperta o botãozinho do coraçãozinho que o Instagram vai convidar outras pessoas para entrar nessa live. Vai ser um grande prazer para mim e para a Kimberly poder contribuir com a vida de vocês.
What did I miss? Oh my God, I love your energy. Ela ama minha energia que ela falou. I was just inviting people to invite their friends to come to the live. Gotcha. So imagine that you had tens in every area of your life. Imagina que você tem nota 10 em todas as áreas da sua vida: finanças, família, saúde, diversão. What would be the first step in each area that you would need to take to increase toward a 10? Qual o passo que você precisa dar na sua vida para aumentar o nível da sua área? Vamos supor que a área de finanças está no nível 4 e você quer que esteja no nível 8, 9. Qual é o passo, qual é a ação que você precisa tomar para aumentar o nível daquela área? The reason I'm asking that question in this moment is because often we know what our first step is, but we are resistant in taking it. Então, geralmente, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, mas a gente tem resistência e não faz. So what we're going to do, what I'm going to introduce you to, is how to be a contagion in your own life, how to be captain of your life. Como que você pode realizar a sua vida do jeito que você quer, que ela chama desse modo contagioso de impacto positivo? Como que você pode ser a capitã do seu barco? So imagine one area of your life that you really want to work on right now, and I want you to circle that area in big circle. Então, pega a área da sua vida que você quer realmente trabalhar e aí circula essa área da sua vida e realmente pensa nela. Yeah. And I want you to close your eyes. E aí você fecha seus olhos. And imagine accomplishing everything you want to accomplish in that area. E imagina que você está com seus olhos fechados, imaginando aquela área da sua vida, e você, dos seus olhos fechados, você imagina você alcançando tudo que você quer naquela área da sua vida. So I'm going to choose, let's see, what should we choose, Flavia? Which area should we choose to work on? Maybe finance, I think it's the big one. Vamos escolher Okay. finanças, né? Que as pessoas geralmente falam muito de finanças. All right, so we will address finance. So here's the beautiful thing about life. 100% is 100%. 100% é 100%. So that means if we want financial freedom, Se a gente quer liberdade financeira, how many want financial freedom? quantas pessoas querem liberdade financeira? Posta aí no chat. Right? So that not only can we take care of ourselves and our families, but we can also contribute and have impact in the world. Yes? Então é importante ter liberdade financeira, que além de você poder cuidar de você mesmo e da sua família, você pode criar um impacto positivo no mundo. O pessoal tá aqui dizendo yes, everybody's on the chat saying yes, I want. Right? Awesome. So 100%. So if I asked you what your commitment level to financial freedom is, qual é o seu nível de comprometimento com a sua liberdade financeira? I want you to write down what your commitment level is. De 0 a 10. To creating 100%. What's your commitment level is from 0 to 100% to creating financial freedom. Então, você escreve no seu papel de 0 a 100% quanto comprometido você está com você mesmo para alcançar sua liberdade financeira. 20%, 60%, 90%, 100% comprometida. Maybe they are 100% committed. Right? So here's what commitment means. This is what commitment means. By definition, being fully dedicated to.
Então, ela está explicando o que significa comprometimento. Comprometimento significa você estar completamente dedicado àquilo. So commitment is one part of the equation. If the other part is responsibility. Então, uma parte é comprometimento, a outra parte é responsabilidade. These are our riverbanks. Então, essas são as margens do seu rio. Comprometimento, responsabilidade. So responsibility, what on a scale of 1 to 100? Então, responsabilidade da mesma maneira, de 1 a 100%, quantos por cento você está comprometida com a sua liberdade financeira em termos de sua responsabilidade. Here's what responsibility means. Being the primary cause of. Então, o que significa responsabilidade? Responsabilidade significa você ser a primeira causa, a principal causa de alguma coisa que você queira realizar. So anything less than 100% of commitment, because the riverbanks, 100% commitment, 100% responsibility. Então, para você entrar no seu rio, que vai te direcionar para a sua vida, você tem que estar 100% comprometida e 100% responsável por tudo que acontecer para você chegar no seu destino final. And so imagine if we're fully responsible and we're fully committed. Se você está 100% comprometido e 100% responsável, what's the likelihood we will figure out how to make our destination of financial freedom? Então, se você está 100% comprometido e 100% responsável, qual é a probabilidade de que você realmente vai realizar a sua liberdade financeira? Here's where it gets tricky. Aqui é onde tem talvez uma pequena questão que pode ser um pouquinho complicada. I want you to pay attention to what you hear yourself saying in your head to yourself. Então é importante que você preste atenção o que aquela vozinha interna do seu cérebro fica dizendo para você. When we say 100% commitment and 100% responsibility for financial freedom, how many doubts and what stories started playing in your head? Quando você fala assim, tá bom, eu estou 100% comprometida com a minha liberdade financeira e eu me sinto 100% responsável com a minha liberdade financeira. O que aquela vozinha dentro da sua cabeça começa a falar para você? So to compare this, imagine that the love of your life showed up right in this moment. Para fazer uma comparação, imagina assim que o amor da sua vida acabou de aparecer na sua frente. And they declared their love for you. E eles falam quanto, e esse amor da sua vida fala quanto que ele ou ela te ama. And you asked them, what percentage of commitment and responsibility to me? Aí você pergunta para o amor da sua vida, qual é a porcentagem de comprometimento e responsabilidade no relacionamento comigo você tem? And imagine they said 90%. E aí a pessoa responde assim para você, 90%. Does that sound like love? Você acha que 90% é amor? So that 10% we call the back door. Então, esses 10% que ficam sobrando, que o seu amor não se comprometeu com você para se transformar 100%, esses 10% é como se fosse aquela porta alternativa de saída, assim, a porta dos fundos que você pode sair pela tangente. So imagine the love of your life says, oh, I love you. I'm all in at 90%. And so what do we focus on? The 90% or the 10% because we're waiting for the shoe to fall? The shoe to fall? Or to fall apart.
Ah, the problems to come, I see. Yes. Então, assim, o seu amor veio para você, ele fala assim, tá bom, ele ou ela, né? 90% estou comprometido, estou super afim de você, estou super responsável pelo nosso relacionamento, mas tem aqueles 10% que ficou ali em aberto. Então, o que você acaba fazendo? Você fica focada mais no 90% ou você fica preocupada com aqueles 10% que a pessoa pode ir embora? So here we have the love of our life, and the commitment level is 90%. So we're going to be good for a while, yes? Então, assim, 90% você está com o amor da sua vida, então por algum tempo aquilo vai dar certo, não vai? But we also know we got the 10%. And so what's the likelihood we actually trust this relationship is going to work forever? Então, assim, mas tem o tal dos 10%, né? Então a gente fica com aquela probabilidade, será que isso realmente vai durar para sempre? It's the same in relationship, is the same in the what happens in one area of life happens the other. So imagine this is your financial area, financial freedom. If you're only 90% committed, the likelihood you're going to create all kinds of problems. It's like, well, what about this? What about that? I don't have control over this. We create excuses. Então, assim, a mesma coisa que acontece na sua área de relacionamento também acontece na sua área de finanças. Você pode estar apenas 90% comprometida com a sua área com o seu comprometimento de atingir a sua liberdade financeira. Então, você ainda tem aqueles 10% ali em aberto que você fica pensando, e se não conseguir vender meu produto? E se as pessoas não gostarem do que eu estou vendendo? Aí você começa a criar todas aquelas dúvidas que atrapalham o seu comprometimento a chegar a 100%. So what would it take for you to commit 100% to your goal? O que precisa acontecer para você se comprometer 100% com a sua meta? Esse é um momento de reflexão. Let's pause for a second, I will ask again. O que precisa acontecer para você se comprometer 100% com a sua meta? Reflita e anote. What would it be like for you to actually live in that 100%? Can you say that again, please? What would it be like to actually trust that you can live in that 100%? Como que seria você acreditar que você pode alcançar aquilo, 100% de você acreditar que aquilo pode acontecer? Como que seria isso na sua vida? I'll tell you what I did when I first had this exercise done with me. And it's like, not possible. Ela está contando que a primeira vez que ela fez esse exercício, ela não acreditou que esse exercício realmente pudesse gerar alguma transformação. That's a fairy tale. Isso é um conto de fadas. Just that way of thinking creates the swamp of my life. Então, só esse pensamento da dúvida, da pessoa não acreditar, da pessoa ser cética, aquilo já deixa você no lodo, que você não consegue sair do lodo, fica estagnado ao invés de ir para o rio, que tem movimento. So what 100% commitment and 100% responsibility does, it says I am going to focus my energy and attention, and I'm going all in. No excuses. Quando você está 100% comprometido e 100% responsável por tudo que acontece em relação àquela meta, você entra em ação 100%, você dá 100% de si e não cria nenhuma desculpa e nenhuma dúvida. Right. So with financial freedom, I want you to write what financial freedom means to you. Write it out. Então, vamos supor, a gente está falando de liberdade financeira. O que liberdade financeira significa para você? Escreve num papel. The power of writing out what it actually means to us is having clarity of the direction we want to go, of our goal. Então é importante que você escreva para você ter clareza aonde que você quer chegar, você ter bastante certeza e clareza de quais são suas metas. É importante que você escreva.
So imagine you're on your ship of life. You're the captain of your ship and you're at the helm. Então imagina que você é capitão do seu barco, você está lá poderosa, dando a direção do barco do jeito que você quer. And you're at the helm and you have no idea where you're going. E aí, de repente, você nem sabe para onde que você está indo, você está totalmente perdida. That's the difference between having clarity so that you can create the navigational map to get where you want to go. Então, essa é a diferença de você ter clareza e você não ter clareza. Por isso que ela está pedindo para a gente escrever, para que você saiba exatamente direcionar o seu barco para o lugar, a direção que você quer que ele vá. So by you writing out what financial freedom looks like for you, creates the destination. This is where we're going. Então, quando você escreve, por exemplo, que liberdade financeira significa para você, você pode escrever sobre outras áreas também. Mas aquilo que você escreve é exatamente a meta, é o destino da onde seu barco está indo. And as the captain, you get to create the navigational maps to get from where you are to where you want to go. From that. Então você determina, você sabe exatamente onde você está agora, você sabe aonde que você quer chegar, então você faz a direção de onde você está para onde que você quer chegar. Right. So the gap between where you're starting and where you ultimately want to be is a good thing. Então, assim, esse vácuo, né, a distância da onde você está para onde que você quer chegar, na verdade é uma coisa boa, não é para a gente ficar preocupado. We call that the journey and the adventure. Ela chama isso, esse espaço entre onde você está e esse espaço onde você quer chegar, ela chama isso de jornada e aventura. Okay. So here's what tends to happen is we start on a journey and we start down that road and then other things distract us from our goal. O que acontece é que a gente começa a nossa jornada e outras coisas começam a distrair a gente em relação à nossa meta e a gente acaba não realizando a meta. So one of the habits we get to create is to address distraction. Então é muito importante que você preste atenção naquilo que distrai você para que você continue super concentrado na sua meta. So what are the routines? What are the distractions? What are the things in your life that you go to avoid doing what you know you need to do? Então, quais são as coisas que distraem você, que acabam se tornando obstáculos e que você para de fazer o que você deveria fazer porque você fica distraída? Foi o WhatsApp, foi o Facebook, ou foi o pedido de uma amiga. O que será que são essas distrações que tiram você do seu foco? When things get hard and they're difficult, we tend to have strategies to avoid. What are yours? I want you to write those strategies down. Então, assim, tem um momento na sua meta que as coisas começam a ficar mais difíceis. E a gente simplesmente vai pela tangente, para de se distrai com alguma coisa para não encarar aquilo que é difícil. Então, escreva isso, o que é difícil e o que você acaba fazendo quando as coisas se tornam difíceis. When we're clear about our distractions and our go-to strategies to avoid, we can then acknowledge them and create strategies to course correct when they show up. Então, assim, é importante que você tenha bastante autoconhecimento de saber aquilo que te distrai, aquilo que pode ser um empecilho e aquilo que torna tudo mais difícil na sua vida, para você ter autoconhecimento, para você criar estratégias para lidar com aquilo. So what are your strategies that you use to avoid when life gets hard? You got those written. As estratégias que você usa para evitar de encarar a vida, então pode ser comer pizza, ir no Netflix, se distrair com algumas coisas. Quais são as estratégias que você usa para evitar de encarar a realidade da sua vida? Escreve isso. Now, look at each one of those strategies and come up with a way that you will course correct when they, instead of doing that, you choose
something that's actually going to serve you in achieving your goal. Então, so I'm gonna give you an example like simple thing like pizza, like you wanna lose weight, okay? Yeah. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples. Então, você quer perder 5 quilos e está sendo muito difícil, aí você começa a ficar desanimada, a atingir aquela meta começou a ficar difícil para você, e você vai lá, come um pudim. Então, essa estratégia de comer o pudim acabou que você fracassou no seu projeto de perder aquele peso em determinado momento. Então, saiba quais são as autossabotagens que você acaba aplicando em você e qual é a estratégia que você vai fazer para combater a autossabotagem. Então, ao invés de... Eu fiquei com vontade de comer um doce, mas ao invés de comer um pudim, eu vou dar uma caminhada na praia. So, let's say, instead of eating a flan, they are going to just take a walk on the beach. Yes, exactly. Well done. Well done. The other part of this is what we believe. So what we believe, let's talk about financial right now. Do you believe in abundance, financial abundance, or are you stuck in a belief of financial scarcity? Por exemplo, é muito importante que você preste atenção nas suas crenças. Você acredita que finanças, por exemplo, é relacionado à abundância ou escassez? This is foundational. This is really critical because what we believe, we create. É muito importante, muito crítico isso, porque aquilo que você acredita, a gente cria. So if you are stuck in financial scarcity, there's not enough. I don't know how to get more. If that's what you're saying to yourself, we got to change the way you're talking to yourself. Então, se você fica repetindo para você mesmo, gente, ganhar dinheiro é muito difícil, o dinheiro é escasso. Se você está nesse tipo de mentalidade, é muito importante que você mude a maneira que você cria os seus diálogos internos. É importante que o seu diálogo interno se transforme para você sair dessa mentalidade da escassez. So an abundance mindset says there's enough of everything for all of us. Então, a mentalidade da abundância diz que existe mais do que o suficiente para todos nós. A scarcity mindset says there's only enough for some of us. E a mentalidade da escassez diz, existe apenas o suficiente para algumas pessoas, não para todas. Yeah. The truth is, there's enough for everyone. What we actually operate in is fear that keeps us small. Então, na verdade, existe muita abundância para todos. Só que o que a gente acaba operando pelo modo do medo. A gente acaba ficando com medo de que não vai ter o suficiente para a gente. Yeah. So to shift our belief to abundance, we get to look and start counting our blessings. So one of the habits is to start having an attitude of gratitude. Gratitude transforms our life. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é você começar a se conectar com a sua gratidão, porque a gratidão vai começar a transformar a maneira que você pensa. With an attitude of gratitude, it releases chemicals in our brain that actually helps us to achieve our goals. Então, quando você começa a fazer a lista da gratidão, você tem o hábito de ficar pensando em gratidão, em tudo que você é grato, você começa a liberar certas substâncias químicas no seu corpo. So think about the money in your bank account right now. Então, pensa na quantidade de dinheiro que você tem no seu banco agora, nesse momento. And really be grateful for whatever that is. E assim, simplesmente se sinta grata pelo valor que está lá. Não importa quanto que está, esteja grata por aquilo. When we're grateful for everything, it's that energy that creates space for more. Wow, this is amazing.
Quando você é grata por tudo aquilo que você tem, é essa energia que abre espaço para mais coisas entrarem na sua vida. Então, a gratidão é o primeiro passo da abundância. So, gratitude is the first step to abundance. Gratitude is the first step to abundance. Absolutely. It is the first place to begin. With a grateful heart, we actually open up possibilities. Can you say that again, please? With a grateful heart, we open up possibilities. Quando você tem um coração grato, você se abre para novas possibilidades. And it increases confidence. E também aumenta a sua autoconfiança. So, how many of you want or own, you have a business or want to own a business or want to move in that direction? Tá todo mundo aqui exatamente nessa questão. Você tem um negócio, você quer abrir um negócio, você está exatamente nesse mundo do empreendedorismo? Dá um sinal aqui no chat, por favor. So what are they saying? What's their? It takes a while, so let's Keep just going. move on. Yeah. Keep going. Oh, okay, cool. So if you want to start a business or you already own a business, what's the difference between being a person who is positive and grateful, have that attitude of gratitude? How likely are you going to have a greater impact with customers and clients? Então, se você tem essa atitude de ser grata, de você trazer alegria, qual é a possibilidade disso realmente impactar como que os seus clientes enxergam você e como que os seus clientes compram de você? Yeah. So when we literally are being grateful, and when we are engaging with others with a grateful spirit in business, in our relationships, it opens up more. That's the abundance piece. Então, quando você serve com seu coração com abundância, com gratidão, com alegria, essa é a maneira que você tem de realmente prosperar. So a habit of gratitude every day. Write what you're grateful for. Morning, open your day with gratitude, close your day with gratitude. Então, a primeira coisa que você faz quando você acorda, você faz a lista da gratidão. Todos os dias é um hábito que você precisa adquirir. E na hora de dormir, você também faz a lista da gratidão. E não precisam ser coisas grandes, pode ser coisas pequenas. Por exemplo, eu adoro beber água, eu estou feliz pelo lugar que eu moro, eu gosto de me sentir com as minhas amigas, de ter prazer com as minhas amigas. I'm just saying that it doesn't need to be something big, that it can be something small. Mm-hmm. And the thing that tends to trip us up is thinking that everything has to be big. Então, um problema muito grande, muito sério, é que as pessoas acham que tudo tem que ser muito grande. Então, quando você vai fazer a lista da gratidão, tem que ter uma Ferrari lá. Não precisa ser nada grande. Na verdade, você achar que tudo tem que ser muito grande é um processo de autossabotagem. In business, it starts with the relationship with a customer. One customer. Let's walk this through. You have an incredible... Go ahead. Então, você está no seu negócio. Então, tudo começa com relacionamento. Imagina que tudo vai começar com relacionamento com um cliente. Você não tem que pensar em vários clientes. Começa com um cliente. So you have one customer that you have this incredible, you're providing incredible service to, and have an enormous amount of gratitude that they feel with you. Então, você tem esse cliente que você adora servir o cliente, você está servindo o cliente assim, de uma maneira excelente, você tem muita gratidão de ter aquele cliente. And they have such respect and trust and value your service, they tell 3 of their friends. E aí, esse cliente que adora trabalhar com você também fala de você para 3 outros clientes. And those 3 friends come and see you, so now you have 4 clients. Então, esses outros 3 clientes procuram por você. Então, ao invés de você ter um cliente, agora você tem 4. And those clients each tell one other person. Now you have
8 clients. Então, vamos supor que esses 4 clientes vão e falam para mais uma pessoa. Então, agora você, ao invés de 4, você tem 8. So many of my clients want to have lots of customers right away. Então, assim, ela tem vários clientes, vários coaches dela, né? Que ela é coach, que as pessoas ficam naquela ânsia de ter um monte de cliente rápido. And that's what gets them stuck. E isso é que atrapalha eles quererem muito cliente rápido logo no começo. Because they're thinking of large numbers and not in relationship with the person in front of them. Então, ao invés... Oh, this is a really special moment. So, para tudo. Então, ao invés da pessoa se dedicar com aquele um cliente que a pessoa conseguiu e se dedicar ao máximo àquele cliente, a pessoa fica preocupada com a quantidade que ainda não conseguiu, a quantidade de cliente que ela gostaria de ter. Então, ela se preocupa com a quantidade ao invés de dar um atendimento excelente para aquele cliente que ela tem. And when we miss that moment, we're no longer in a space of gratitude. We're in a space of scarcity. Então, nesse momento que você deixa esse momento passar, que você fica mais preocupada com a quantidade e não em servir aquele cliente, você se desconecta da abundância e entra em escassez. When we're in relationship with that customer and we see the potential and we provide the service and that possibility is communicated and that gets communicated, that's gratitude, that's abundance, that's contagious. Então, assim, quando você tem um cliente, você trata aquele cliente com todo o seu carinho, com toda a sua atenção, que você é grata, aquilo sim vai gerar abundância para você, ao invés de você ficar pensando na escassez de todos aqueles outros clientes que você gostaria de ter e você não tem, por enquanto. So we get to decide in this moment. I want you to think about this in your business and in your finances, because this is the area we're talking about right now. What's your relationship with your finances? Então, ela quer que você realmente preste muita atenção e se dedique um momento especial para pensar qual é o seu relacionamento com as suas finanças. Are you willing and are you committed to doing the work to increase your finances bit by bit by bit? Você está disposta e comprometida a aumentar suas finanças de pouquinho a pouquinho a pouquinho? And allow that flower to grow. E permitir que essa flor cresça. If we don't take care of our presence, our self, our being, no matter what action we take, it won't last. Então, assim, quando você não presta atenção, não dá atenção para o seu ser, para a maneira que você está sendo, cuidar de você mesma, todos aqueles resultados que você alcança, acaba que aquilo não dura. So we start with what we believe, and we start with our heart, and we start with the small steps. Então, começa com aquilo que você acredita, começa com aquilo que o seu coração está dizendo, e você começa com pequenos passos. So under your finances, what's the one action you can commit to? Então, na sua área de finanças, qual é uma ação que você pode se comprometer com? And that action, that step, that small step that you commit, how much? 100%, yes? Então, você está comprometida 100% com esse pequeno passo que você vai dar em relação às suas finanças, certo? And that one step, committed to 100%, the likelihood you're going to reach that goal is? Então, quando você está 100% comprometida e 100% responsável por aquela meta, a probabilidade daquilo acontecer é? Yes. 100%. We are 100% committed, 100% responsible for that step. We accomplish that. We have the confidence then to create the next step. Yes? Então, assim, você está 100% comprometida, 100% responsável em dar aquele passo. No momento que você dá aquele passo, aquilo gera resultado e depois você vai gerar o segundo passo.
That's how we do all of life. Isso é o que a gente faz em tudo na sua vida. Todas as áreas da sua vida funcionam dessa mesma maneira. Right? So all around that circle, with our significant other, our family, our friends, our health, our work, finances, personal development, fun, environment, all of those areas. One little step, 100% committed to, 100% responsible, moves us forward in achieving our goals. And então, na sua roda da vida, que você dividiu em 8 áreas, ela aumentou até colocou mais uma área. Então, que é afetivo, família, amigos, saúde, carreira, finanças, desenvolvimento pessoal, o ambiente que você mora e a sua diversão. Cada vez que você dá um passo em direção a aumentar o nível daquela área, every time you take a step towards increasing the level. Exactly. Yes. Each time. When we take that commitment, we make that commitment 100% commitment plus 100% responsibility, we're not going to create any excuses not to accomplish it. Então, assim, toda vez que você se determina que você está 100% comprometida e 100% responsável a alcançar aquela meta, você não tem mais nenhuma desculpa. Então, por exemplo, eu quero perder 2 quilos. E aí você encara o pudim, você está tão comprometida e é tão responsável por aquela meta que o pudim, você nem vê o pudim, isso nem chama mais a sua atenção, porque você está 100% comprometida em perder os seus 2 quilos. I'm just giving an example of losing weight to make everything easier. Yeah, that's good. Good. It's easier. Weight is really easy to do that with. Can you pull up the other slide on? We have 3 minutes. Okay, I just want to give them that so they can take it. Okay, and then we close and then we open for questions. Which Cool. slides would you like? That one. That one. Okay. Yes, this way they have it. What I want to, this slide, I'm just going to go real quick. And what it says is choice. We choose our intention. Do we want financial freedom? That's our choice. Então, primeiro na sua vida, a primeira ação que você tem é você escolhe, você quer liberdade financeira. Então, tudo na sua vida, em qualquer área, você primeiro tem essa escolha de querer ou não querer. And the next is, who do we choose to be in alignment with that intention? Então, depois você escolhe qual é o modo de ser que você quer ter em relação a essa intenção. Então, você vai ser mal-humorada, você vai ser feliz, você vai trazer alegria quando estiver trabalhando naquela intenção. Como que você vai se relacionar com o seu ser em relação àquela intenção? And with our state of being, if I want let's say I want financial freedom, I want to generate $100,000, let's just say. Então, você quer gerar 500 mil reais, por exemplo. So, in order for me to generate that, I need to be clear, confident, committed. Então, você precisa, o seu modo de ser, você precisa ter muita clareza, você precisa estar muito comprometida com aquilo. And my actions are aligned with my intention and my being. E as suas ações precisam estar alinhadas com a sua intenção e com esse seu modo de ser. And then the results are come from our alignment of our choice, our intention to make that decision. I want to be financial free. I want to generate $100,000. I choose to be and One live second, as. Kimberly, we have technical issues here. Okay. You got out of Instagram, so I'm gonna close this one and open another one. Pessoal, eu vou fechar, pessoal, a gente só tem 1 minuto aqui no Instagram e eu já volto em 20 segundos para responder perguntas e ela também vai terminar essa parte que ela está explicando sobre a questão do contágio positivo emocional. E amanhã, se você ainda não está inscrita, é o dia do meu workshop gratuito, como vencer seus medos e fazer suas primeiras vendas pela internet. O link está na bio, você também pode entrar no www.flavialemos.com e eu vejo vocês amanhã às 9 horas, horário Brasil, para começar o nosso workshop. Enquanto isso,
Daqui a 20 segundinhos eu já volto aqui no Instagram para terminar a live com a Kimberly e vocês podem mandar suas perguntas e ela vai terminar de explicar exatamente esse conceito, como você pode ser um contágio positivo emocional para alcançar as suas metas. Já já a gente volta. 1 second. Technical stuff, that's normal. Okay. Do Instagram again? Yes. Okay. Send an Então, invite. a gente está de volta. Hoje eu estou conversando com a Kimberly. Ela está dando uma aula como você pode fazer suas mudanças comportamentais para ter alta performance. A Kimberly Allen é uma super coach americana. Eu estou fazendo tradução simultânea. Esse é o momento de você entrar, fazer suas perguntas. E amanhã tem o meu super workshop, como vencer seus medos e fazer suas primeiras vendas pela internet. Se inscreva, o link está na bio. Yes! Kimberly is here. Então, a Kimberly está aqui. Nós estamos falando sobre como que você pode ser um contágio positivo emocional. O que ela está querendo dizer é como que você pode realmente realizar suas metas, ter a vida que você sonha e quais são os passos que você precisa ter para realizar isso. Então, primeiro, ela falou sobre a questão da intenção. Então, você saber exatamente o que você quer alcançar. E depois, o que você precisa ser para alcançar aquela meta? Então, vamos supor que você queira ter liberdade financeira, conseguir 500 mil reais. E depois, como que você precisa ser? Você precisa ser comprometida, focada. E depois, ela falou sobre as ações. Quais ações você precisa ter para que se alinhe com essa maneira de ser, né? Com esse comprometimento? Então, quais são as ações? São vendas? São postar na internet? I lost you again on Instagram. Well, I see you, but I don't have a request to join you. Ah, okay. So can you? Yes, I can see you. Então a gente está voltando. I was just recapping the intention being in action. Então a gente está falando como que você determina a sua intenção, a maneira que você precisa ser, quais são as ações que você vai tomar e, consequentemente, quais os resultados que essas ações vão gerar. Então, Kimberly, it says waiting for you. Probably it's a connection issue. Can you see me inviting you? I don't see anybody. So I will cancel and invite you again. Eu vou cancelar e convidar ela de novo. Bom, tem muita gente aqui que não me conhece. Que prazer, Paula. Oh, yes. So, I was just summarizing intention, being action, results. So we went until results. Right. And the results actually provide feedback to us as well. So, and when we recognize that all of this is in alignment, then we understand the power of being captain, that I have the freedom to choose. Então, você se determinou que você quer ganhar 500 mil reais. Aí você viu que a sua maneira de ser precisa ser comprometida e focada. Aí você entrou em ação, fez vendas, postou na internet, gerou um determinado resultado, vamos supor, 10 mil reais. E aí, com isso, você também gerou algum feedback da sua audiência, dos seus clientes. E com isso, você consegue determinar quais são os próximos passos a partir disso. E quando você vê que a sua intenção está alinhada com o seu modo de ser, alinhada com as suas ações, com o seu resultado, com o feedback, você realmente se sente a capitã do seu barco. And all of this sits on top of 100% commitment plus 100 responsibility. Então, isso tudo está baseado em você estando 100% comprometido e 100% responsável por tudo que acontece na sua vida. That's the power of being captain. Because as captain, you're choosing your destination, you're committed and responsible for figuring out how to get there.
Então, como capitão do seu barco, você é responsável, você precisa descobrir como que você precisa chegar lá. É tudo sua responsabilidade, baseado na sua responsabilidade, no seu comprometimento. Yes. And the beauty of that, just like a captain, he relies on others also. He says, I need someone to get me the map so I can see which way I want to go. So Então, he creates a team. Então é importante também que, como capitão do seu barco, você monte o seu time. Então, quem é que vai me dar o mapa? Quem é que vai me dar água na hora que eu estiver manejando o leme? And so we don't do life alone. A gente não vive na vida sozinha, a gente não consegue alcançar nossos objetivos sozinha. When we isolate and think we have to do it all by ourselves, Quando a gente se isola e acha que a gente tem que fazer tudo sozinha, we actually are not being committed and we're not being responsible. A gente não está sendo nem comprometida nem responsável. Because we don't believe that it's actually possible. Porque a gente não acredita que realmente é possível. If we cannot trust others to help us to achieve and create a partnership or support that we are in this together, se você não consegue acreditar que as outras pessoas podem participar do seu sonho e realmente ajudar você a realizar o seu sonho juntos, business, relationships, all of the areas of our life around that circle. Todas as áreas da sua vida, se você achar que você vai fazer tudo sozinho, você não vai conseguir alcançar suas metas. Is there anywhere in that circle, doing it alone and by ourselves and in isolation, we will achieve success? Então você acha que olhando todas essas áreas da vida, relacionamento afetivo, família, amigos, saúde, carreira, finanças, desenvolvimento pessoal, seu ambiente, a diversão, se você realmente acha que você vai conseguir fazer tudo isso sozinha, você não vai conseguir alcançar suas metas. As an example, let's take the being confident, right? Kimberly, we have some questions here. Oh, maybe. yes, go ahead. Yeah, so can we move? Yeah, go ahead. So Ellen, she's asking, how can we simplify when we are feeling overwhelmed by the complexities of life? Então, a Ellen está perguntando como que a gente pode simplificar quando a gente se sente assim sobrecarregada com tantas complexidades que a vida gera. Overwhelm comes in two different ways. One, overwhelm is a strategy of avoiding, right? So we try to we bring everything in at one time. Então, essa coisa de se sentir sobrecarregado, na verdade, sorry, I forgot. Can you say that again? Yeah. So overwhelm is one of the ways that we use overwhelm is as an avoidance strategy. Então, se sentir sobrecarregado é como se fosse uma estratégia de evitar as coisas. E a gente diz, eu tenho muita coisa, eu tenho muita coisa. Na verdade, é apenas uma estratégia que a gente tem de evitar. Eu tenho muita coisa, então você evita de fazer aquilo, porque, eu tenho muita coisa, estou sobrecarregada. So in order to deal with that type of overwhelm, we break it down and we write it down. Então, a maneira que você tem de realmente entender sobre essa questão do sobrecarregado é quando você começa a escrever e fragmentar o que é aquilo que está gerando essa sensação de você estar sobrecarregada. Então, escreve e fragmenta para você saber exatamente aquilo que está deixando você assim, Overwhelm is part of what we do to keep things spinning in our head, and it's a waste of energy. Então, acaba sendo um desperdício de energia você ter várias coisas rodando na sua cabeça ao mesmo tempo. Eu estou sobrecarregada, estou sobrecarregada. Então, tira isso da cabeça e bota no papel. So here's what we get to do. Ready? Everybody who has that experience of overwhelm, here's a practice. So let's go. Então, ela vai fazer uma prática agora para todos vocês que estão com essa sensação de eu estou sobrecarregada. Vamos lá. The first place to begin when we're overwhelmed is our breath, is to breathe. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você está se sentindo sobrecarregada é respirar.
So to close our eyes and take 10 deep breaths, and deep breaths, real deep belly breaths, right? Então, respire 10 vezes profundamente, botando muito ar na sua barriga. Profundamente, inspira bastante e elimina todo o ar que está dentro da sua barriga. The reason for this is what it does in our physiology and our psychology. It takes us out of reaction mode. Então, o que faz essa respiração que faz com você é que trabalha a sua fisiologia e tira você desse modo de ser reativa, de ser reativa. E I lost you on Instagram. Eu perdi a Kimberly, já vou voltar. A gente só tem mais 4 minutos, então vamos ver se a gente consegue responder mais alguma pergunta. Can you invite? Yes, I can invite you. Yes. Eu já convidei ela para entrar. There we go. Então, quando você respira 10 vezes profundamente, você tira o seu foco de tudo, essa sensação de estar se sentindo sobrecarregada e abre espaço na sua fisiologia. So we were talking about the breaths and the physiology. And so calms everything down. Isso deixa tudo mais calmo dentro de você, do seu organismo. And then the next thing we get to do is to write down our goals. Where is it that we want to go? Então mais uma vez escreve quais são as metas, aonde que você quer ir. Depois de você fazer essas respirações. And who do I get to be? E quem que eu preciso ser para alcançar essas metas? Quando ela fala quem que eu preciso ser comprometida, alegre, leve, focada, vendedora, consistente com os meus posts na internet. O que você precisa ser para alcançar suas metas? So, who we get to be, we choose. We can be overwhelmed, or we can be calm, confident, and clear. We get to choose. Você, na verdade, em todos os momentos da sua vida, você pode escolher. Você pode escolher, estou sobrecarregada, ou você pode escolher, eu estou calma, eu estou consciente, eu estou bem, eu estou em paz. We get addicted to overwhelm is an addictive behavior. Então, essa coisa do estou sobrecarregada, estou estressada, é um vício da sua identidade, um vício da sua personalidade. Às vezes você nem está realmente sobrecarregado, mas você já está viciado naquela sensação. E aí você deixa se embarcar naquela sensação. It's like being busy. We got to be busy. You know, when you talk to people, it's like, I'm tired. That's like a badge of honor. Since when is being overly busy a badge of honor? Então, as pessoas, hoje em dia, elas falam, eu estou ocupada, como se elas estivessem, assim, tirando onda, como se fosse um crachá de tirar onda. Eu estou ocupada, como se fosse uma questão, assim, de status, estar ocupada. So imagine you're on a boat and the captain is at the helm and you're watching the captain. Imagina que você está no barco e aí tem um capitão lá no barco. Você está dentro do barco, mas você não é a capitã. And the storm's raging, it's overwhelming, right? It's happening. E aí tá no meio de uma tempestade, tá tudo caótico, chovendo, uma tempestade, você tá dentro do barco e tem um capitão pilotando o barco. What would you like the captain, how do you want the captain to behave so that you can trust that you'll get through the storm? Como que você gostaria que esse capitão desse barco, no meio dessa tempestade, como que você gostaria que ele se comportasse para que vocês consigam sair dessa tempestade? So we have options. We can have a captain who is anxious and overwhelmed by the storm. Então você tem opções. Você pode escolher ter um capitão estressado, ansioso por causa da tempestade.
Or we can have a captain who is very focused and calm and confident to navigate through the storm. Ou você pode escolher ter um capitão que é bem calmo, compenetrado, focado, para tirar vocês dois dessa tempestade. We practice being overwhelmed. Our culture is habitually addicted to overwhelm. Então, a gente já está numa cultura que está todo mundo assim estressado, sobrecarregado. Então, isso já virou um hábito, um vício. Isso já está na cultura. So we get to develop habits and practices to develop calm, confident patterns of behavior. Então, é importante que a gente desenvolva hábitos e padrões de hábitos que você desenvolva para você se tornar calma, focada, em harmonia consigo mesmo. Senão você vai se deixar invadir por toda essa cultura do estresse, do sobrecarregado. Então, crie seus hábitos para você se alinhar com essa parte de você mesmo que pode navegar o seu barco com foco, calma e concentração. We are out of time now. Okay. Please make your conclusion. No worries. Oh, no worries. So part of what I really want you to take away is that the habits that we can create are one habit at a time. But the two biggest ones, gratitude and breathing, because both of those bring us calm and centered and give us the helm. Então, é importante que os hábitos que vocês comecem a incorporar no seu calendário, no seu dia a dia, dois hábitos são muito importantes, não precisam ser coisas grandes, mas que você inclua os hábitos de se sentir grata todos os dias de manhã, todos os dias à noite, que você faça as suas respirações, porque esses dois hábitos vão trazer para você ficar calma. So what are the benefits of these two habits? To be calm and something else? To be calm and grateful. It gives us confidence to navigate. Então, esses dois hábitos vão deixar você calma para você ter autoestima e confiança de navegar o seu barco para onde você quer chegar. Gratitude and breath. Gratidão e respiração. E esteja comprometida e responsável com a sua meta. Good? Yes! Helpful. So much more to dive into, but just to be grateful and to breathe, you can do almost anything. Então, assim, a gente tem muito mais coisa que a gente podia falar. Ela quer voltar aqui, conversar com vocês de novo, mas ela já acha que isso é um grande passo para a gente começar a gerar esses momentos de gratidão e respiração. And I would like you to dance a little bit so we bring the joy. Yeah! Então, tudo que a gente faz com muita alegria. Eu, a Kimberly e as minhas mentoradas. Então, nesse momento, a gente gostaria de trazer um pouco de alegria, uma música que a gente adora dançar. Vamos lá. Like the ceiling can't hold us. The ceiling can't hold us. Hands up. The ceiling can't hold us. Muito bom. Bring the joy into our life. We get to choose that. A gente escolhe trazer alegria para a nossa vida. Então, todos os momentos da sua vida, traga a alegria para a sua vida. And honor the struggle. Honre a batalha. Honre a batalha todos os dias. Pode ser que seja uma batalha simples ou uma batalha mais complicada. Então, honre a sua jornada. Amanhã eu vejo vocês no workshop gratuito para empreendedoras, como vencer seus medos e fazer suas primeiras vendas pela internet. Se inscreva no meu site www.flavialemos.com
ou você também pode ir no link na bio e se inscrever. Vejo todos vocês amanhã, vai ser um grande prazer compartilhar conhecimento, fazer exercícios, atendimentos, vai ser um dia incrível de muitas realizações. As alunas de agosto já começaram a gerar resultado no dia seguinte e você vai ser a próxima, eu tenho certeza. Kimberly, do you want to say something to the Brazilian women? You amazing Brazilian women, be awesome, be you, and trust yourselves to do it. We need you. Então, ela disse que ela estava muito feliz de estar falando com as mulheres brasileiras e, por favor, que vocês acreditem em si mesmas, porque o mundo precisa de vocês, mulheres brasileiras. Go do it. Bring the joy, bring your passion, bring and live your vision. Então, traga alegria, traga a sua paixão, traga a sua visão para você realmente viver a vida que você deseja. You are the captains of your life. Vocês são as capitãs das suas vidas. Thank you, my darling. Big hug. Yes. So I'll finish here on Zoom and YouTube, and then I'll finish on